Olá, aqui é o Tio do Papelão, trazendo mais um vídeo de contos de terror. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Eu trabalho meio período em um posto de gasolina na periferia da minha cidade, uma daquelas regiões perto dos subúrbios. No geral, é só um posto comum, nada muito assustador ou isolado. Eu aceitei esse emprego porque os aluguéis estavam subindo e meu outro trabalho não estava dando certo. O único horário que se encaixava na minha rotina era o noturno, e postos de gasolina são um dos poucos lugares que oferecem esses turnos. Isso aconteceu há uns 10 meses. Era uma noite bem fria, ainda com um restinho de neve no chão por causa de uma nevasca que tinha caído dias antes. Fora isso, estava tudo tranquilo. Por ser uma área mais afastada, não havia muito movimento, apenas alguns carros passando de vez em quando. Por volta da meia-noite, só uns poucos motoristas paravam para abastecer. Eu já estava ficando entediado, então saí da recepção e fui dar uma organizada nas prateleiras da loja. Foi nesse momento que eu vi a porta abrir. Quando me virei, vi um homem entrando direto na recepção. Ele se inclinou sobre o balcão e olhou para os lados, como se estivesse procurando alguém. Perguntei: "Posso ajudar o senhor?" O homem se virou rapidamente, parecia até assustado por eu ter falado. Ele hesitou, mas respondeu: "Não, tô de boa." E saiu em seguida. Na hora, ficou óbvio que ele precisava de ajuda com alguma coisa, mas sua atitude estranha acendeu meu alerta. Trabalhar em posto de gasolina sempre tem aquele risco de assalto, então essa possibilidade nunca sai da cabeça. Notei que ele entrou em um carro que estava estacionado em um ponto esquisito, não na área de clientes, mas bem perto das bombas. Logo em seguida, ele foi embora. Fiquei pensando que talvez o fato de eu não estar no balcão o surpreendeu. Isso poderia ter atrapalhado os planos dele. Quanto mais refletia, mais certeza tinha de que aquilo tinha sido uma tentativa de roubo. Decidi ligar para a polícia. Expliquei a situação e o carro suspeito e eles disseram que mandariam uma viatura em poucos minutos. Só que nem um minuto depois de desligar, o mesmo carro voltou. Eles estacionaram no mesmo lugar e ficaram parados com o motor ligado. Pela janela, percebi que havia movimento nos 2 bancos da frente. Tinha pelo menos 2 pessoas dentro. Imediatamente tranquei as portas da loja e fiquei observando, nervoso. Eles permaneceram ali, como se estivessem esperando o momento certo. Felizmente, a viatura chegou logo em seguida. Os policiais reconheceram o carro pela descrição e estacionaram atrás, bloqueando a saída. Sem muita confusão, abordaram os 2 homens. Um deles era o mesmo que tinha entrado na loja. O que parecia apenas uma tentativa de assalto tomou outro rumo quando revistaram o carro. No porta-malas, encontraram um arsenal: armas, cordas, fita adesiva e outros objetos suspeitos. Ambos foram presos na hora. Até hoje, fico arrepiado só de pensar no que poderia ter acontecido se eu não tivesse chamado a polícia logo após aquela primeira interação estranha. Talvez não fosse só um assalto. Talvez eu nunca mais tivesse sido visto depois daquela noite. Isso aconteceu em 2015. Eu tinha acabado de me mudar para uma casinha simples no interior de Minas Gerais, bem longe da minha cidade natal, onde cresci. Ainda estava me acostumando com a região e não conhecia quase ninguém. Como trabalhava em casa, a solidão era ainda maior. No Natal não tinha planos. Minha família morava muito longe e eu não tinha férias suficientes para viajar. Aquele seria meu primeiro Natal completamente sozinho. Na véspera de Natal, fiquei acordado até tarde trabalhando na sala, ouvindo música. Em certo momento, ouvi um barulho estranho vindo de fora. Tirei um fone para prestar atenção, mas o silêncio era absoluto. Mesmo assim, fiquei com a sensação de que algo estava errado. Levantei, olhei pela janela dos fundos e não vi nada. Depois fui até a janela da frente e novamente nada. Foi quando olhei pela porta e percebi. Havia pegadas na calçada, indo em direção à minha porta e depois voltando para a rua.
Não havia nenhuma correspondência deixada, nem pacote, nada. Apenas aquelas marcas. Era quase 23 horas da véspera de Natal. Quem estaria andando até minha porta naquela hora? Tratei de verificar se estava tudo trancado e voltei para o trabalho, até que mais tarde fui dormir. Na manhã de Natal, acordei sem clima nenhum de festa. Preparei um café e fiquei vendo TV a manhã toda. Liguei para meus pais para desejar Feliz Natal, mas foi só isso. Pensei em sair para dar uma volta, mas o frio e o vento forte me fizeram desistir. Passei o dia inteiro em casa. À noite, por volta das 18 horas, ouvi novamente os passos lá fora, arrastando-se pela calçada em direção à porta. Fiquei paralisado. Depois de alguns segundos, os passos se afastaram. Quando criei coragem para olhar, vi a mesma cena da noite anterior. Pegadas na entrada, parando diante da porta e depois retornando para a rua. Aquilo me deixou em alerta. Fiquei acordado até quase 22 horas, mas acabei pegando no sono no sofá, exausto. Acordei de madrugada, a TV ainda ligada, iluminando a sala escura. Levantei-me para ir ao quarto, mas assim que entrei no corredor, percebi algo estranho. A porta do meu quarto estava aberta. Eu tinha certeza absoluta de que havia deixado-a fechada. Quando empurrei a porta, vi o que me gelou por inteiro. Pegadas molhadas pelo chão do quarto, indo e voltando da janela. Acendi a luz rapidamente e percebi mais marcas descendo pelo corredor até a sala. Segui o rastro até que ele parava bem na entrada da sala de estar, como se a pessoa tivesse me visto dormindo no sofá e decidido voltar. Não havia sinais de arrombamento, nem mais pegadas em outros lugares da casa. Chamei a polícia, mas não ajudaram muito. A teoria deles era de que alguém vinha rondando minha casa há dias para verificar se eu estava em casa. Talvez tivesse pensado que eu tinha viajado para passar o Natal com a família e tentou aproveitar a ausência. É possível que fosse apenas um ladrão querendo roubar, mas o que me deixa perturbado até hoje é pensar que, na verdade, eu estava ali, dormindo, enquanto essa pessoa caminhava dentro da minha casa. Seja lá quem for, nunca mais voltou. Isso aconteceu em janeiro do ano passado. Eu tinha tirado uma semana de folga do trabalho logo após o Ano Novo, principalmente na esperança de que a cidade estivesse tranquila e eu pudesse aproveitar a semana para descansar e fazer algumas compras no meu apartamento. Naquele dia, eu estava dirigindo na neve, passando em algumas lojas e voltei para o apartamento por volta das 19 horas. Entrei, me refresquei e sentei no sofá com alguns lanches que havia comprado. Estava assistindo TV e até cochilando um pouco depois de um longo dia fora de casa. Por volta das 20h30, o sistema de interfone do prédio começou a zumbir, indicando que alguém queria entrar. Não esperava visitas, então não fazia ideia de quem poderia ser. A campainha tocou novamente. Então fui até a janela da frente do prédio, abrindo as persianas só o suficiente para enxergar. Era um homem grande, aparentemente na casa dos 40 anos. Ainda estava nevando, e a luz era fraca, mas dava para perceber que eu nunca o tinha visto antes. No prédio, moravam apenas mais 3 pessoas, todas conhecidas, então tinha certeza de que ele não era vizinho. Pensei que se ele estivesse visitando alguém, as outras pessoas teriam deixado entrar. Resolvi silenciar o interfone e voltei para o sofá, tentando ignorar a situação. Acabei cochilando algumas vezes antes de desligar a TV e ir dormir por volta das 22 horas. Algumas horas depois, acordei com um baque alto vindo de fora do meu quarto. Meu coração disparou. Olhei pela sala em direção à porta, mas tudo estava silencioso, quase como se nada tivesse acontecido.
Lentamente, fui até a porta, encostei o ouvido para ouvir o outro lado, mas nada além do ranger normal das paredes. Girei a maçaneta e olhei para fora do quarto. A sala estava escura e silenciosa, mas a porta do meu apartamento estava totalmente aberta. Congelei, sentindo um medo percorrer o meu corpo. Alguns passos para trás e me escondi no armário, notando um grande amassado na madeira, próximo à maçaneta. Corri e tranquei a porta, ligando imediatamente para a polícia enquanto me escondia no armário. Tinha certeza de que o intruso ainda estava dentro do apartamento e seria apenas questão de tempo antes que ele entrasse no meu quarto. Mas, para meu alívio, o apartamento ficou silencioso. O invasor simplesmente desapareceu. Nem a polícia conseguiu encontrar pistas sobre quem ele era ou o que queria. A teoria é que o intruso teria tentado acessar outros apartamentos e, quando alguém o deixou entrar, escolheu o meu apartamento. O mais estranho é o amassado na porta do meu quarto, que provavelmente foi o som que me acordou. Não parecia uma tentativa real de arrombamento, apenas um golpe de frustração antes de ir embora. Eu ainda moro no mesmo apartamento e, desde então, nada mais aconteceu. Quem era esse homem e o que ele queria? Ninguém sabe. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E acompanhe o vídeo anterior. Até a próxima.